Jin Kazama e Hwoarang são personagens fictícios do game de luta Tekken. Se é fã do game, sabe que ambos possuem uma rivalidade que vai do início de suas aparições até suas sequências posteriores. Mas vamos entender melhor o que aconteceu. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. Para explicar melhor a rivalidade na trajetória de ambos, fizemos uma linha do tempo para mostrar os fatos. Esse é um vídeo um pouco mais longo, então se acomode bem e vamos começar. Jin e Hwoarang aparecem pela primeira vez no terceiro jogo da franquia Tekken 3. Porém, a rivalidade entre ambos começou antes disso. Para entender melhor, vamos repassar brevemente suas histórias antes do terceiro torneio. Hwoarang, na época, era um estudante de Taekwondo no dojo de Baek Do-san. Ele era muito determinado nas lutas e, consequentemente, um dos melhores lutadores. Porém, seu estilo de luta malandro sempre o levou para caminhos duvidosos, posto que ele ganhava muito dinheiro com as lutas, mas não nos eventos de seus mestres, e sim com apostas desonestas e lutas clandestinas. Hwoarang e sua equipe eram chamados de equipe de fraude, posto que eles ocultavam suas habilidades para poder manipular as apostas, e assim ganhar muito dinheiro. Para Hwoarang, esse sempre foi um jogo certo, posto que ao pensarem que ele era fraco, apostavam tudo, e na hora ele acabava mostrando seu potencial, sendo vencedor de todas as lutas. Enquanto isso, na vida de Jin, nessa época as coisas eram só desgraças e iam de mal a pior. Ele enfrentava uma fúria pela suposta morte de sua mãe por Ogre, e lutava contra o demônio que queria possuir seu corpo. Para lembrarmos, após Heihachi atirar Kazuya no vulcão, o demônio que estava em seu corpo entrou no corpo de Jin, quando estava ainda no útero de sua mãe. Porém, com a ajuda de sua mãe, Jin conseguiu combater isso por algum tempo. Bem, voltando para a época antes do seu encontro com Hwoarang, ele estava atualmente morando com seu avô Heihachi, que o ensinou o estilo de luta Mishima. Então Jin começou a focar nos treinos para ficar mais habilidoso para derrotar Ogre. Nesse mesmo tempo, ele também começou a estudar na Escola Politécnica Mishima, que era a escola das empresas Mishima. Ele conheceu Ling Xiaoyu, que estava sempre flertando com ele, porém apesar disso, nunca ingressaram algo sério. Na história oficial, Xiaoyu o descreveu como doce e bom. Porém, com tudo o que estava passando em sua vida trágica e lutando contra Devil em seu corpo, ele pouco a pouco perdeu muito de sua compaixão humana. Voltando para Hwoarang, que já estava acumulando muito dinheiro de suas apostas, o que o fez brigar com muitas pessoas da cidade e fazê-lo ter poucos amigos, já que era um cara que não gostava de receber ordens, com exceção de seu mestre Baek Do-san. Nessa época, os membros do grupo Mishima chegaram na cidade junto com Jin. Quando Hwoarang fica sabendo, ele rapidamente tenta convencê-los a entrarem nas apostas do seu jogo. Porém, ao conseguir fazer com que eles aceitem, as coisas não saem como esperado. Jin lutou contra Hwoarang e foi uma batalha muito complicada, sendo que Hwoarang, com dificuldade, conseguiu empatar a luta. Após o ocorrido, Jin volta para Mishima. Hwoarang fica desolado com o primeiro defeito em sua carreira, pois nunca havia acontecido de não ganhar uma luta antes. Inconformado, e pensando como daria a notícia para seu mentor Do-san, ele promete a si mesmo que irá praticar todos os dias para garantir que isso nunca mais aconteça. Mas sem nem conseguir se recuperar disso, ele recebe a notícia de que Ogre, o fictício deus azteca, havia eliminado seu mestre Do-san. Isso foi a gota d'água para Hwoarang, que depois de receber essa notícia, promete se vingar de Ogre pela morte de seu mestre e vencer Jin para recuperar a perda de sua luta. Estamos então em Tekken 3, onde ambos entram no torneio com o objetivo de eliminar Ogre por vingança. Porém, eles não sabiam disso, além de Jin não saber que Hwoarang queria muito enfrentá-lo no torneio. Isso acaba não acontecendo, pois eles não se encontram nas chaves de luta, porém tiveram um breve encontro nesse mesmo tempo. Quando Hwoarang analisava um troféu de Heihachi e está prestes a jogá-lo fora, ele avista Jin sendo perseguido pela Tekken Force. E no momento em que Jin está encurralado,
Ele chega batendo nos homens armados, porém Jin está se transformando em Devil Jin, e antes que aconteça, ele sai do local deixando Hwoarang sozinho. Jin, nesse momento, estava muito transtornado e não conseguia conter mais Devil em seu corpo. Porém, quanto mais o demônio se manifestava, mais poderoso ele ficava, mas sua total razão das coisas estava ficando fraca. Mas finalmente, Jin vence Trueroger no torneio Punhos de Ferro 3, porém é traído por seu avô Heihachi, que o ataca com os homens armados da Tekken Force, assim o matando. Claro que isso dura pouco, pois Devil já tinha quase dominado seu corpo e faz com que Jin ressuscite, assim atacando Heihachi e indo embora. Após esses acontecimentos, ambos não se encontram mais, pois Jin estava tentando arrumar um jeito de controlar ou até se livrar de Devil, enquanto Hwoarang havia voltado para a Coreia, sua terra natal. Hwoarang acabou sendo convocado para as Forças Armadas, mas quanto mais ficava lá, mais vazio ele sentia, pois não gostava de receber ordens e discutia muito com os sargentos superiores. Ele começou a sentir muita falta de quando ganhava dinheiro fazendo apostas e brigas de rua, e não se conformava por não ter tido a oportunidade de lutar contra Jin novamente. Foi então que uma notícia o deixou animado: o anúncio do próximo torneio. Quando ficou sabendo, ele logo viu sua oportunidade de derrotar Jin junto com a Heihachi e a Mishima Zaibatsu. Então imediatamente, ele fugiu do alistamento e foi para o torneio. Nessa época, Jin estava na Austrália em um pequeno dojo. Ele estava lá desde então, treinando com um novo mestre as artes do karatê, pois após a traição de Heihachi, ele abandonou o estilo de luta Mishima e odiava tudo sobre sua linhagem e de si mesmo. Então focou apenas no karatê tradicional. Os pensamentos de Jin se tornaram sombrios e apenas queria eliminar sua linhagem, ou seja, derrotar Heihachi e seu pai Kazuya, que estava de volta. Ele ficou sabendo do torneio do Punho de Ferro 4 e logo viu a oportunidade de exterminar o clã Mishima. Então, sem pensar, ele entrou no torneio. Mas novamente, Jin e Hwoarang não se encontram durante o torneio. Avançando um pouco a história, após um embate familiar que Jin tem com seu pai e avô, ele infelizmente aflora o Devil Gene, que ainda está em seu corpo, tendo agora, além de sua tatuagem no braço, também no peito. Então, finalmente, Hwoarang encontra Jin em um estacionamento. You're finally here. So, what do you want? I never got to fight you at the tournament. I'll take you on right here, right now. There's no reason to fight. You ain't got one? Well, I do! Eles começam a lutar, porém em seguida, o comandante coreano de Hwoarang intervém, assim como outros oficiais, ordenando que Hwoarang se entregue à corte marcial por desertar. Então Jin começa a nocautear alguns dos guardas. Hwoarang se junta a ele e os dois fogem, com Hwoarang concluindo que ele o deixaria para igualar o placar no próximo torneio. Após esse evento, Jin já havia derrotado seu pai e avô no torneio passado, mas agora era a vez de seu bisavô Jinpachi. Infelizmente para Jin, sua linhagem continuava lhe dando problema. Ele começa a ser atormentado por pensamentos e reflete dizendo que não sabe até quando irá aguentar isso. Mas já era tarde. O espírito demoníaco de Jin já conseguia por muitas vezes o dominar. E com esse poder, era suficiente para entrar no próximo torneio e enfrentar Jinpachi. Já Hwoarang tinha sido levado pela embaixada coreana para cumprir sua obrigação, e acabou ficando preso por 2 meses. Quando de repente, sem ele planejar, uma carta de militares chega para ele, dizendo que ele estava livre dos serviços militar. Hwoarang então aproveita a oportunidade para ir atrás de Jin e enfrentá-lo nesse próximo torneio. No torneio 5, finalmente Jin e Hwoarang se encontram como adversários em ringue. Hwoarang então consegue sua revanche e finalmente vence Jin. Porém isso durou pouco. Logo que Jin cai no chão derrotado, ele de repente ruge bizarramente e levanta-se com 2 asas saindo de suas costas e se abrindo. Hwoarang fica espantado e, sem dar tempo de fazer alguma coisa, Jin, em sua forma demoníaca, produz um vendaval que sopra Hwoarang para longe, o deixando inconsciente e acaba parando no hospital.
Jin, então em sua forma demoníaca, acaba seguindo com as lutas e por fim derrotando Jinpachi no final. Após a morte de Jinpachi, Jin é visto caminhando pela sala do trono da Mishima Zaibatsu. Ele pensa por um tempo e dá um sorriso sinistro. Quando Hwoarang acorda no hospital, ele vê Baekdu-san parado como um visitante. Ele o conta que estava vivo e vivendo em um hospital militar, no qual o encontraram em coma, pois foi ele quem mandou a carta liberando Hwoarang do serviço militar. Ele explica a Hwoarang o que houve em sua luta no torneio e então logo o pupilo tenta se mover da cama e cai no chão. Em seguida, ele pede para Do-san treiná-lo novamente e deixá-lo mais forte. A partir daí, ele iria treinar com uma devoção sem precedentes para derrotar o paranormal de Jin. Nessa parte temos uma informação bônus. Vasculhando os arquivos oficiais do game, é dito que 3 semanas após a saída de Hwoarang do hospital, ele tem um breve encontro com Devil Jin fora do torneio. Isso seria seu epílogo em Tekken 5, onde Hwoarang está de moto na estrada, mas é surpreendido pelo demônio. Porém não há informações em nenhum lugar se nesse momento Hwoarang já havia passado pelo rígido treinamento, ou tão pouco como terminou esse encontro. Jin, agora comandando a Mishima Zaibatsu, soube que Kazuya estava controlando a primeira e mais poderosa oposição, a G Corporation. Nos bastidores, quando a G Corporation coloca um preço por sua cabeça, Jin anuncia o 6º torneio do Punho de Ferro, como se estivesse esperando a oportunidade. Porém, Jin e Hwoarang não se encontram nesse torneio. Mais tarde, Jin continuava sua trevosa batalha contra seu pai e a G Corporation. Mas Jin se encontrava desaparecido no momento. Ele se mantinha nas propriedades de Violet para se recuperar da batalha contra Azazel. E nessas condições, não tinha como derrotar Kazuya, que o procurava. Nessa época, Hwoarang o tinha como seu grande rival, e ainda estava inconformado com os ocorridos. Porém, ele achou muito estranho o desaparecimento de Jin e jurou rastreá-lo. Após uma série de pistas mortas, Hwoarang ouviu a notícia de que um demônio havia aparecido em uma cidade. Sem pensar 2 vezes, ele subiu em sua motocicleta e foi até lá. Quando ele chegou, o lugar estava deserto, exceto por Jin e sua forma demoníaca. Eles travaram uma pequena batalha e logo pela primeira vez, os poderes do demônio começam a enfraquecer. Hwoarang ainda não está satisfeito e grita que não vale a pena derrotar um monstro como ele. De repente, soldados da ONU chegaram e jogaram uma granada neles. Hwoarang salva Jin da granada, mas é pego na explosão e fica inconsciente. Enquanto Jin foge com os soldados em sua perseguição, Hwoarang tenta se levantar, enquanto cobre seu olho direito ferido, mas acaba desmaiando. E por fim, esse foi o último encontro de ambos até então. Nós ainda esperamos o desfecho dessa rivalidade. Embora Jin lute contra o demônio que tende a dominá-lo, suas crenças sempre permaneceram boas, sendo descrito como o lado bom por muitas vezes. Ao longo da campanha de cenário, a maioria dos personagens repreendera Hwoarang por seu comportamento impulsivo em perseguir uma luta inútil, enquanto alguns, como Hang e Mokujin, ofereceram uma visão mais otimista de seu espírito forte, apesar de sua causa estar condenada. Mesmo com personalidades diferentes, não dá para negar que ambos são grandes lutadores e sempre dão o seu máximo em combates. Mas queremos saber de você. Já conhecia a história da rivalidade desses personagens? Para qual deles vai sua torcida? Deixe nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek.